Amigos da Rádio Clube de São João Batista, do nosso portal de notícias, o clubei.com. A nossa quinta e última entrevista desta primeira temporada do programa De Cara com a Verdade é o vereador do PMDB da cidade de Major Gercino, o Antônio César Formento, popularmente conhecido como o Cezinha, que conversa conosco neste dia para responder ou não as perguntas que serão feitas a ele. Vereador, primeiramente vamos falar um pouco do vereador Cezinha. Agradeço a sua presença no programa De Cara com a Verdade. Quem é o Antônio César Formento, o vereador Cezinha? Bom dia ao Hércules, bom dia à Rádio Clube, bom dia ao pessoal, aos ouvintes. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por dar essa oportunidade para estar aqui presente. Agradeço o Silvinho. E dizer que eu sou vereador, eu sou até família de Tigipió, São João Batista, nasci em Tigipió e hoje estou em Major. Graças a Deus sou vereador por duas vezes, fui por três, mais uma infelizmente não me elegi, mas duas me elegi, como fui o mais votado do município, e pretendo ajudar o nosso município, né, Hércules? O vereador é casado, tem filhos? Sou casado, tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. Trabalhamos, nós temos comércio, trabalhamos tudo junto. Certo. Ok. Vereador, o senhor deve conhecer o sistema aqui do nosso programa, mas eu vou explicar para o senhor e mais uma vez para os nossos ouvintes e também aos nossos telespectadores do Clube. São 8 envelopes, cada envelope com uma pergunta, direcionada principalmente à vida política do vereador na cidade de Major Gercino. Ao término da pergunta, eu questiono o senhor se o senhor responde ou não. Se o senhor não responder, eu vou para o próximo envelope. Quando o senhor responde uma pergunta, eu não faço uma outra pergunta em cima da sua resposta. Já vou na sequência para o próximo envelope. Inicialmente, o senhor escolhe 5 envelopes. Ao término, sobram 3 e os 3 eu levo ao ar as perguntas que não foram feitas. E aí o senhor responde ou não também, se desejar. Envelope de 1 a 8, qual envelope que o senhor escolhe? Pode ser 8. Número 8. Estamos conversando com o vereador Cezinha, da cidade de Major Gercino, vereador do PMDB. Vereador, a primeira pergunta que eu tenho ao senhor, a pergunta do envelope de número 8, é a seguinte: qual a avaliação que o senhor faz da atual administração, ou seja, da administração do prefeito atual de Major Gercino, que é o João Davi? O senhor responde essa pergunta ou não? Respondo. Que avaliação o senhor faz? A avaliação que eu faço é que hoje a nossa situação do nosso município, Hércules, essa pergunta é uma pergunta bem feita, que até para os ouvintes que estão nos escutando, entender a situação do nosso município. Hoje o nosso prefeito, ele vem em rádio e fala muito da situação do nosso município, do que está ocorrendo, que ele fala que está tudo bem. O Hércules, mas é o seguinte: o nosso município não está só em asfalto. Nosso município tem que entender, o prefeito, que o município é grande e precisa. Nós temos uma situação complicada da saúde, está tudo irregular que tem que ser resolvido. O prefeito vem aqui e diz que está tudo bem, a saúde está tudo bem. Mas aonde é que está bem? Aonde? A gente vai, Hércules, até essas conversas, isso que eu vou explicar, até convido o senhor que, se você quiser perder uma tarde ou um meio-dia e comigo visitar a sua localidade, eu até considero. Hoje a situação no nosso município, os postos de saúde não tem remédio, nós não temos atendimento, o atendimento é ruim, não do funcionário, do próprio prefeito, funcionário eu não vou falar, porque os funcionários estão lá para trabalhar. E hoje você chega no posto de saúde, na época da gestão passada e outra gestão, existia telefone. Hoje nós não temos telefone no interior. Médico, isso é difícil ir. Isso vai a hora que quer. Antes, isso é uma avaliação, que foi bem certa. Antes nós tinha médico, o dentista andava no interior. Hoje vai o dia que quer. Nós tinha o pediatra. Hoje nós não temos. Nós tínhamos ginecologista. Hoje nós não temos. Então, a avaliação que eu tenho certeza que o povo que está nos escutando, ele entende, é que a avaliação dele é só em cima do asfalto. Ele esqueceu do nosso povo do interior.
Eu venho cobrando na Câmara, não só eu, como os mais vereadores, nós cobramos sobre a situação. Nós temos lá, Hércules, para resolver a situação, para tratar bem as pessoas. Não ir em promessa política dizer que vai fazer tudo para o Major Gercino e hoje só pensa, só se fala na capa preta, como se diz o caso do outro, que é o asfalto Major. Qual outro envelope que o senhor escolhe? Pode ser o 2. O número 2. Estamos com o programa De Cara com a Verdade, um programa sem cortes. Vereador, a segunda pergunta é a seguinte: como o senhor vê os nomes à disposição do PMDB para as próximas eleições? E o senhor colocará o seu nome à disposição do partido para uma pré-candidatura à prefeitura de Major Gercino? O senhor responde essa pergunta? Sim. Nós PMDB, quando eu falo em nós PMDB, falo de nós. Nós temos lideranças fortes, temos... O meu nome está à disposição, mas também tem o nome do ex-prefeito, seu Zelazzi, tem o nome do Valmor, que foi secretário na gestão passada, já foi vereador. Então, é assim, o PMDB tem candidato, Hércules. Isso te afirmo com certeza. O PMDB tem candidato. E o senhor seria um possível candidato também? Sim, eu estou na disputa. Se o povo, a gente vai fazer pesquisa, a gente vai fazer reuniões, vai trazer as lideranças para conversar para reuniões, e se o povo decidir que eu posso ser o candidato, eu estou à disposição do nosso povo majorense. Qual outro envelope? Nós temos ainda vereador 1, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Pode ser 1. O número 1. Estamos conversando com o vereador Cezinha, do PMDB de Major Gercino. Vereador, está tramitando na Câmara de Vereadores, em Major, o polêmico projeto SC Rural. O senhor faz parte da bancada do PMDB, oposição ao prefeito. A pergunta que eu tenho ao senhor é a seguinte: o senhor acredita que esse projeto pode ser um atraso para o município de Major Gercino? O senhor responde? Respondo. Hércules, esse projeto SC Rural quer dizer que o prefeito, não só o prefeito, como secretários, falou muito na rua, estão debatendo muito, falando muito da situação, que nós não votemos no projeto. Eles mentiram. Inclusive, eles tanto mentiram que eles pregaram no interior, dizendo que esse requerimento que vinha para fazer esse rural era para fazer de Major a Botisburgo. Eles nem falaram que era para fazer no interior do nosso município. O projeto, ele foi aprovado. Isso eu quero ser bem claro e dizer que esse projeto foi aprovado. Nós tivemos mais vereadores, nós tivemos uma reunião em Florianópolis com o secretário e ele afirmou para nós na época que existia possibilidade da SDR passar para a SDR fazer. Então nós estamos aguardando a resposta dele. Se vier a acontecer, isso eu afirmo com certeza, porque eu não quero prejudicar o nosso povo majorense. Sabes muito bem, Ecos, que tu faz parte na política, tu sabes o que é prejudicar o dia a dia do nosso povo. O nosso povo não está aí para ser prejudicado. Então eu afirmo com certeza, se a hora que vier a resposta, que infelizmente que o governo não faz e é obrigado a fazer prefeitura, nós fizemos com a prefeitura. Só não foi feito com a prefeitura, porque hoje nós temos, Ecos, sou sincero a dizer, o que eu estou falando aqui, e eu falo na Câmara, e também convido você também para ir lá, ver lá no nosso interior. Nós temos hoje uma situação, lá no nosso interior, lá na Boa Esperança, que se o senhor passar lá, o senhor vai ver. Nós temos pedra de calçamento que já faz mais de ano, que foi doado pela São Sebastião, para fazer o calçamento da Boa Esperança. E o prefeito até hoje ele não fez. Então, Hércules, eu afirmo assim, nós não estamos aí para prejudicar o nosso povo. Só que nós fizemos reunião, pensamos que era melhor nós passar para o governo fazer, porque o prefeito prometeu tantas coisas e ele não está cumprindo. Ele só fala no asfalto de Major. E está lá, a prova está lá, que você pode ir lá no interior, lá na Boa Esperança, que você vê o calçamento. Então, mas se eu volto a dizer, se o governo não fazer e nós voltar para a prefeitura fazer, tem certeza que vai ser feito.
Tenho certeza que o vereador não vai deixar de aprovar, porque isso é uma obra que é para o nosso município e nós temos interesse também. Próximo envelope, a quarta pergunta, vereador. O senhor tem ainda o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Pode ser o 6. O 6. Vereador Cezinha, do PMDB, é o nosso entrevistado de hoje, do programa De Cara com a Verdade, um programa sem cortes. Estamos com a nossa quinta e última entrevista desta primeira temporada. Vereador, o atual prefeito não se mostra interessado em concorrer à reeleição. Ele até nos microfones da Rádio Clube já até chegou a comentar isto. Isso não pode atrapalhar os planos do PMDB junto com o PT, possibilitando uma aliança entre PP, PDT e PT, com o Osni candidato a prefeito, com o Salmir de vice? Como é que o senhor vê isto? O senhor responde? Respondo. O Hércules, essa pergunta é boa pergunta, e o povo também tem certeza que vai nos escutar, ele vai entender a situação do nosso município e a situação da política de Major Gercino. O prefeito João Davi, ele em campanha, ele tinha vários aliados, tinha várias pessoas que faziam parte da administração, faziam parte da campanha dele. Eu entendo por que ele não quer ir de candidato. O que eu quero é que ele vá de candidato. Porque ele diz na rádio que está fazendo um bom trabalho, então ele tem que ir para a reeleição. Eu acredito que ele tem que ir, eu acho que ele vai na reeleição. Porque ele fala muito da situação. Só que veja só. Hoje, a liderança política que ele tinha, que trabalhou junto com ele, Hércules, ele perdeu. Eu até vou citar as pessoas que ele perdeu, que fazia parte e brigava para ele ser o prefeito como ele foi. Nós temos o vereador Claudir, que hoje é o presidente da Câmara, e eu sou o vice-presidente. Por picuinhas políticas, de certo, que você sabe que a política, ganhamos as eleições ou perdemos a eleição, a vida continua e a política continua. Nós temos que trabalhar para fazer um conjunto para lá na frente nós ter condições de nós fazer outra eleição. Só porque o vereador Claudir, ele convidou para mim fazer parte da chapa dele, e ele ficou bravo. Ele prometeu coisas para o Claudir, prometeu até secretaria, Hércules, secretaria de esporte, que o Claudir nem precisava ir lá. Simplesmente o Claudir era só para votar para o candidato Moacir Batista, que ele ia ter secretaria. Mas o Claudir, na humildade, uma pessoa honesta, trabalhadeira, ele não quis. Ele optou para ser o presidente da Câmara. E ele nos convidou e nós fomos convidados. Ele perdeu o Salmir. Você conhece o Salmir? O Salmir é uma liderança forte em Major Gercino, todo mundo conhece. Pessoa que trabalhou, pessoa honesta, tanto o Salmir que nem a família dele. Ele perdeu. Ele perdeu a suplente de vereadora Sula, que trabalhou, subiu no palanque, trabalhou com honestidade, passei uma vereadora, perdeu, deu as costas, para todos esses que eu estou falando. Ele perdeu o suplente de vereador Genésio, não sei se você conhece o Genésio Polícia, que é o popular Genésio Polícia, perdeu. Está se passando 3 anos, o Hércules, 3 anos e ele não convidou mais essas pessoas para nada. Então por causa disso que eu digo que ele não vai mais ser mais candidato. Porque uma andorinha sozinha não faz verão. E ele perdeu as andorinhas. Também perdeu o ex-vereador Totonho. Também subiu no palanque com ele, andou por aí pelo município todo, fazendo um bom trabalho, que eles ganharam as eleições. Perdeu também o suplente de vereador Fiorello. Também sonhou em ser vereador. E até hoje, onde é que está o prefeito que ia ajudar essas pessoas? Perdeu o vereador Bruno, que foi presidente da Câmara o ano passado, que fazia parte da administração. Por ele, Hércules, isso eu digo com a maior certeza, por ele não se dedicar, não ter carinho com as pessoas, não ter carinho com os vereadores, que ele perdeu essas pessoas. Ele perdeu o Jaime também, uma liderança política forte do Pinheiral, que é o pai do Bruno. Ele perdeu. Ele perdeu também o vice-prefeito. Então, avaliando, Hércules, avaliando a situação do nosso município, avaliando a situação do que o prefeito foi em campanha, ele pregou das renovações que ele ia fazer, hoje só se fala, ele só fez uma obra do Major, que é o asfalto. E ele esqueceu desse povo todo.
Então, para isso que eu digo, quando a gente vai de candidato, a gente tem que ter um objetivo. Tem que trabalhar para se eleger, mas também depois tem que honrar a palavra, tem que honrar a camisa, e o povo não está aí para pagar. Então, eu acredito que ele não vai de candidato. E hoje ele não tem candidato para ir com ele. Vai ser difícil ele achar um candidato. O Osni, não vou falar mal do Osni. O Osni é um secretário. Se você me perguntar a avaliação do Osni e do próprio ex-secretário, o Valmor Biducha, até posso fugir um pouquinho da conversa, até lhe digo que o Osni, como secretário, ele não está sendo um secretário bom. Porque se você avaliar, Hércules, na gestão passada, existia uma reta escavadeira e 2 caçambinhas. Trator tinha 2. Hoje nós temos, acho que é 8 ou 9 trator. Nós temos 4, 5 caçamba. Acho que é 5 caçamba. Nós temos 3 retas escavadeiras. Então, para você ver a situação que está. E hoje, se você correr o município, se você correr o nosso município hoje, e você perguntar a avaliação do secretário Osni, ela não é boa. Até não tem nada contra o secretário. Eu, para mim, o que eu peço para ele está sendo feito. Eu peço pouca coisa, mas o que eu pedi, eu não posso falar mal dele, mas eu estou falando em avaliação do que tinha e do que tem. Ou seja, em termos de equipamentos hoje tem mais, mas o serviço está sendo feito pouco em relação ao passado. É sim, sim, pouco. Pouco em relação ao passado. 3, 4, 5, 7. O último envelope dessas 5 perguntas, 7. Envelope número 7, estou conversando com o vereador Cezinha, do PMDB de Major Gercino. Vereador, a saúde é uma das secretarias mais cobradas no Brasil inteiro. Como o senhor avalia a saúde em Major Gercino? O senhor já comentou alguma coisa no início, mas agora voltado especificamente para essa pergunta. Que avaliação o senhor faz da saúde em Major Gercino? O senhor responde essa pergunta? Respondo. A avaliação de Major Gercino, essa é uma pergunta que você fez, é uma pergunta até que o povo que está nos escutando, que presta bem atenção, é que o prefeito, ele fala que nem eu vou voltar a falar de novo, que ele fala em rádio e fala em jornais, que está indo tudo bem. Mas, o Hércules, eu volto a te convidar para você participar, você um dia comigo e conhecer o nosso localidade, o nosso município e a localidade que tem os postos de saúde. Na gestão passada, Hércules, nós tinha telefone e tinha dentista, tinha médico, hoje nós não temos. Daí a gente vai lá e fala com a secretária, a secretária é a dona Lúcia, mas quem responde mesmo é o Marco. Eu vou pouco lá porque o pouco que eu vou não é resolvido, a situação é complicada, que a gente vai lá para falar em remédio, não tem remédio, eles dizem que tem, mas só que o povo sabe o que está acontecendo. O povo desce lá de cima para vir marcar um médico, o médico chega lá, na hora já sai, fica pouquinho tempo. Situação complicada. O prefeito, Hércules, se você me perguntar quantas vezes o prefeito subiu no interior do nosso município e viu a situação do nosso posto de saúde, eu nem vou saber explicar, porque segundo as informações que eu tenho, que ele foi 2, 3 vezes nesses 3 anos de mandato. Então, para você ver que ele não está por dentro da história da saúde. Ele só olha a saúde dentro da prefeitura. Ele olha a saúde. Pode continuar, vereador. E ele olha a saúde dentro da prefeitura. Ele tem que visitar o nosso interior. Isso que eu estou falando, isso é uma promessa que ele prometeu de melhorias. Ia ter melhorias, ia ter várias coisas ia resolver. Nós temos, até essa pergunta é boa, até que eu me lembrei agora de uma coisa. O senhor está lembrado quando o vice-prefeito pegou a prefeitura? Nós ficamos quase 2 anos. Nós ficamos cobrando da situação do posto de saúde do Salto. Estava fechado. Estava fechado o posto de saúde. O prefeito nunca deu bola. Foi conversado, foi comentado na Câmara de Seraquara, toda vez foi falado na Câmara sobre a situação do posto de Salto e nada. O vice-prefeito Fernando pegou um mês de prefeito. Infelizmente ele não conseguiu a
a ficar o mês todo. A primeira coisa que ele fez, ele foi lá e abriu o posto de salto. Eu fui junto com ele, fui convidado para ir lá. O Veco, só para ter uma ideia, que o posto do salto, eles reformaram o posto de salto e nem bocal de luz não tinha. Os banheiros não tinha nada. Situação mais daquela, mais complicada, isso que eu estou falando, e até inclusive eu falo, eu gosto de falar e gosto de dizer às pessoas. E quero agradecer de coração uma pessoa até que votou, defendeu e brigou pelo prefeito, que se chama o seu Arildo Mafra. O seu Arildo Mafra, se você conhece o seu Arildo Mafra do Salto, eu fui conversar com o seu Arildo, ele se prontificou em até pagar pedreiro e carpinteiro para ir lá arrumar. Mas ele falou, Cezinha, tu me aguarda. Se até a semana que vem o prefeito não fazer, eu vou pagar do meu bolso. Então, para você ver a situação que chegou. Então, por causa disso que eu digo, eu estou aqui para responder, e é tudo que eu estou falando aqui, é coisa que no nosso município está acontecendo. E eu lhe convido, volto a dizer, eu lhe convido você, tanto você, que nem qualquer um da rádio, que quiser participar um dia comigo, visitar o nosso município, eu estou a toda hora à disposição para ir com vocês visitar o nosso município, para você ver a situação que está no nosso município. Então a saúde para o senhor vai de mal a pior? Mal a pior. Em Major Gercino. Em Major Gercino, mal a pior. Vereador, quero agradecer que o senhor respondeu todas as 5 perguntas realizadas. Nós vamos agora ver as 3 perguntas que não foram escolhidas. Elas não fazem parte dessas 5. O senhor pode responder, ou como elas não fazem parte, o senhor pode dizer, não respondo, e eu faço as outras perguntas, mas eu levo ao ar as perguntas que não foram feitas. A pergunta que não foi feita, a pergunta de número 3, diz assim: o prefeito João Davi vem fazendo duras críticas à Câmara de Vereadores. A que o senhor atribui as críticas do prefeito à Câmara? O senhor responde ou eu passo para a próxima? Respondo. O senhor responde? O Eclos, essa pergunta até eu já quase respondi já nessas pessoas que ele perdeu. Motivo de carinho e respeito. Isso é uma série, uma coisa grave que ele não cumpriu. Porque se você dá carinho, você vai ter um respaldo. Se você não dá carinho, você não tem. Hoje o prefeito ficou sem ação por causa dessas pessoas. Nossa situação hoje do nosso município, não tem nada contra o prefeito, eu vou falar contra o João Davi, não tem nada contra ele. Eu só entendo que hoje a situação que ele diz que ele não vai de candidato, a situação que ele está, essas pessoas que ele perdeu. Então fica difícil, né? Pergunta de número 4. Estamos conversando com o vereador Cezinha, do PMDB de Major Gercino, no programa De Cara com a Verdade. Essa é a última entrevista desta primeira temporada. Vereador, em diversas câmaras estão ocorrendo o tradicional rodízio de vereadores, no qual os suplentes têm a oportunidade de assumirem uma cadeira na Câmara. A sua coligação vai fazer este rodízio, ou seja, o vereador dá 30 dias para o suplente e assim por diante. O senhor responde essa pergunta? Isso é uma pergunta que até é bom fazer para a gente lembrar da coligação. Sim. Tanto eu como os vereadores, nós temos condições de dar. Só que até hoje, não quero falar mal do PSDB, que fez parte da nossa coligação, e a gente não sabe o dia da manhã, porque falta um ano e pouco, a gente não sabe. Não vou criticar nenhum do PSDB. Mas, às vezes, até por falta de conversa, não existiu essa possibilidade de dar passar o vereador para outro. Mas se nós chegar a conversar, tem certeza que nós fizemos como agradeço o Claudio, como ele fez o gesto para a Sula, eu também posso fazer, como outros vereadores podem fazer para outros também. A ideia é então. A ideia. A última pergunta, vereador, diz assim: o senhor faz fortes críticas ao prefeito João Davi com relação às vagas em creches e assistência social. O que o senhor tem a falar sobre esses 2 assuntos? Vagas em creches e assistência social. O senhor quer responder? Sim. A creche é uma coisa que nós temos debatendo, não é de hoje. É desde o primeiro dia que o prefeito entrou. Se falava muito em renovação.
E o prefeito pregou muito que ele ia fazer creche, ia dar muita melhoria para outras coisas. Hoje, Hércules, nós temos no Major uma porção de empresa, porção de mulheres trabalhando. Isso eu estou direto falando na Câmara. Vez em quando, isso não passa 15 dias, uma semana, que não vem mulheres me perguntar pela creche. O prefeito prometeu. O senhor sabe que hoje é o nosso lugar um lugar de situação complicada, que está em geral, não é só Major, mas não tem condições de uma mulher deixar um filho em casa sozinho e trabalhar. Tem que optar para cuidar do filho ou trabalhar. Infelizmente a creche deixou a desejar. Isso foi uma promessa e até hoje ele não fez. E hoje o povo cobra muito. Não tem creche, Major? Não tem creche, Major. Nenhuma creche? Infelizmente não tem. Tinha um parquinho, até tudo que eu estou falando aqui eu reforço e convido a sua pessoa para ir lá ver. Até inclusive eu acho que você chegou a ver no jornal que as meninas da escola fizeram um trabalho sobre as melhorias que tinham que fazer em Major. E uma das melhorias era a creche. E optaram, Hércules, lá no loteamento Miguel Grimes, tem uma casinha, tem uma casa lá, que essa casa era da barragem, e foi doada à prefeitura. E está lá. Se você pode passar lá que você vai ver. A casa, na época que o ex-prefeito Zelásio estava na administração, era quase tipo uma creche, né? As crianças pequenininhas iam brincar lá, tinha uma turma que ia para lá, a parte mais de baixo ia para lá. Quando o prefeito João Davi ganhou, ele acabou que lá, além de acabar, está lá, está caindo, mato atravessando por cima da casa já e deixando isso, Hércules, que nós vereadores, nós estamos cobrando. Nós estamos cobrando e a casa está lá. Então eu lhe pergunto, por que aquela casa, como estava, tivesse deixado a continuação? Porque quando ele falava em renovação, Hércules, a renovação é para renovar a melhor. Ele não renovou a melhor, ele renovou a pior. Como eu estou fazendo a comparação da creche, que até hoje não veio, que foi uma promessa política. Esse médico que até hoje não veio. Fugindo um pouquinho da conversa, Hércules, também, o médico veterinário. Acho que você chegou a fazer reportagem lá em Major. O secretário que era vereador na época, o Valdeci Marque, que hoje é secretário da Agricultura, isso, toda a sessão ele falava sobre médico veterinário. Ele está em 3 anos já de casa, de secretaria, e o médico veterinário não apareceu. Não tem médico veterinário? Não tem médico veterinário. Nós ganhamos uma reta escavadeira para trabalhar por colono. Uma reta escavadeira. Faz uns 4, 5 meses, eu não vou dizer bem sério assim, a data que ele veio na Câmara, que eu não estou lembrando. Ele veio na Câmara e a gente cobrou sobre a reta escavadeira, que estava só no interior, lá em Botersburgo. Ele prometeu, Hércules, dizendo que ia trazer a reta escavadeira à noite, para ninguém ver lá em cima, para fazer o serviço aqui embaixo, que tem opções de fazer. Até o dia de hoje, Hércules, essa máquina não desceu. Mas o prefeito, ele escuta a sessão da Câmara, ele escutou o secretário falar. Será que ele não tem condições de mandar o secretário fazer essas coisas que tem que ser feitas? Porque quando nós vamos na Câmara, nós vamos na tribuna falar, a gente vai falar, a realidade é mesmo que eu venho aqui assim e estou lhe respondendo. Tem que responder o que é a sinceridade do que está acontecendo. Não adianta eu vir aqui e mentir, tem que falar a verdade. E assim foi o próprio secretário, até hoje não trouxe o médico veterinário para Major. E sobre assistência social, também o senhor faz críticas também? Assistente social, inclusive... Foi até bom falar na assistência social. Isso já faz 4 meses ou mais que nós temos sem assistente social. Eu já até, faz uns 15 dias atrás, eu até me assei de colocar no Ministério Público. Nós temos situação lá, que eu estou falando, volto a dizer, da situação do nosso município. Tem pessoas lá que tem 3, 4 crianças pequenas, precisam de uma cesta básica, e eles vão na prefeitura. A cesta básica, eles dão meia cesta básica, e ainda quando dão, tem que fazer um relatório. Pessoas, Hércules, que mora em Major, tem que fazer um relatório de tudo, tem que contar a vida toda, sabendo que é pessoa que precisa, porque eles sabem que precisa. E sem assistente social, daí agora eles empurram para cima do assistente social que não tem. Então, por causa disso que eu digo assim, é fácil de criticar, é fácil de dizer as coisas, mas tem que cumprir. O nosso povo não tem para pagar pelos erros nossos.
Ok, vereador Antônio César Formento Cezinha, do PMDB. As reuniões da Câmara são quando lá? Quais são os dias? Segunda-feira. São às segundas-feiras. Às 8 horas. Sempre às 8 horas da noite. Obrigado, vereador Cezinha. Esse é o vereador do PMDB da cidade de Major Gersino, o vereador Antônio César Formento Cezinha, do PMDB, que esteve de cara com a verdade aqui na Rádio Clube de São João Batista e no nosso portal de notícias, o clube.com. Com o vereador Cezinha, nós fechamos essas 5 entrevistas da nossa primeira temporada do programa De Cara com a Verdade. Eu quero agradecer aos nossos grandes parceiros, os nossos patrocinadores e a grande audiência que esse programa teve, tanto no nosso portal de notícias como aqui na Rádio Clube. Mas aguarde, em breve, no máximo 30 dias, estaremos com a nossa segunda temporada. Um programa ainda muito mais quente e polêmico aqui na Rádio Clube. De Cara com a Verdade, um programa sem cortes.